Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Amados irmãos e irmãs, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao último dia da novena ao Santo Padre Pio. Meus irmãos, minhas irmãs, nesta noite, o mundo suplica a poderosa intercessão de Padre Pio. Em novenas, tridos, vigílias. Meus irmãos e minhas irmãs, no mundo todo hoje, alguém que seja em grupos ou até mesmo sozinho, está suplicando a poderosa intercessão de São Padre Pio. E eu convido a você, meu irmão e minha irmã, nesta noite especial, a suplicar ao Santo Padre Pio pelas tuas intenções. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, devotos e devotas de São Padre Pio, diante das relíquias de Padre Pio, aqui está relíquias do sangue do Padre Pio, do cabelo do Padre Pio, do símbolo do Padre Pio, a pedra do túmulo do Padre Pio, a pedra do quarto do Padre Pio, o fragmento da estola de confissão do Padre Pio, o lenço de bolso do Padre Pio. E o mais especial, também está um fragmento da madeira da porta da casa do Padre Pio. A casa onde nasceu o santo de Pietrelcina. Essa casa que foi testemunha do desejo daquele jovenzinho Francisco de querer ser frade como Frei Camilo. Naquela casa em que o seu pai saiu em busca de recursos para formar o Padre Pio, frade da Ordem dos Capuchinhos. Diante deste sagrado, do céu triunfante, as sagradas relíquias desce sobre os nossos olhos nessa noite. A Igreja triunfante, em seus santos beatos, está também a relíquia de São João Paulo II. Ó, meu irmão e minha irmã, Padre Pio que profetizou que seria um bom Papa. E esse bom Papa foi um bom Papa e proclamou em 16 de junho a santidade do Padre Pio. Que grande graça, que mistério, meu irmão e minha irmã. Queridos irmãos e irmãs, 9 dias juntinhos, pedindo a poderosa intercessão de Padre Pio. Quantas graças já alcançadas, muitas. Mas eu quero testemunhar uma que eu presenciei, que eu vim acompanhando. Um jovem que há meses, muitos meses, entregava currículo em busca do seu trabalho para sustentar a sua família. Entrou ocasionalmente na nossa novena e pediu ao Padre Pio que abrisse a porta do emprego. Meus irmãos e minhas irmãs, no dia de ontem ele recebeu um telefonema o chamando em uma empresa. Assim ele foi e nesse mesmo dia foi feita a entrevista, passou. E hoje recebeu
outra ligação chamando para assinar contrato de trabalho. E agorinha há pouco entrou em contato comigo para agradecer por esse nosso momento de oração, pois ele suplicou com toda a fé que tinha em seu coração pelo emprego, para dar dignidade à sua família. E chegou em casa com os contratos de trabalho embaixo do braço. Louvado seja Deus, pela intercessão poderosa de São Padre Pio. Tantas outras graças enviadas por vocês, meus irmãos e minhas irmãs, já alcançadas, e hoje um dia especial. Vamos pedir ao Padre Pio que nos acolha, que interceda por nós. Vamos iniciar nossa novena, nosso último dia, 22 de setembro de 2021. Nossa novena especial de setembro, recordando a memória de nascimento de São Padre Pio no céu. Amanhã é um dia muito especial para todos nós devotos. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente. E ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças, com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Queridos irmãos e irmãs, São Padre Pio hoje vem nos dar aquele alento, que a certeza de salvação é somente na Igreja Católica Apostólica Romana. Padre Pio falava: a Igreja não precisa de mim, sou eu que preciso da Igreja. Muitos de vocês já sabem um pouco da minha história religiosa. Vim de berço protestante, conheci várias seitas religiosas, mas me faltava alguma coisa. Era um vazio que ainda existia dentro de mim. Por mais que eu bebia ali da palavra de Deus, mas eu tinha um vazio dentro de mim. E eu precisava da igreja. E Padre Pio me colocou na igreja, que tem o príncipe, Jesus sacramentado, o Rei dos Reis, o todo majestoso, todo poderoso. Santo Padre Pio, que resgatou tantas almas, resgatou esse pobre pecador. E se não fosse a Igreja Católica Apostólica Romana, esse nosso momento não existiria. E se não fosse a intercessão de São Padre Pio, certamente nós não estaríamos aqui reunidos, rezando, pedindo a esse poderoso santo que interceda por nós. Estaria talvez vagando pelo mundo, buscando preencher o vazio. Mas Padre Pio me apresentou a verdadeira porta da salvação, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Viva São Padre Pio de Petrocina, o santo deste novo milênio, o mais venerado ultimamente da nossa igreja. Ó, meus irmãos, minhas irmãs, rezemos pedindo a São Pio que venha em nosso auxílio nessa noite.
caminhando nos seus últimos momentos, nós iremos sentir toda a espiritualidade de São Padre Pio dentro dos nossos corações. Apresentando as nossas intenções dessa noite, reforçando todas elas que vêm pedindo desde o primeiro dia. A sua intenção impressa aos pés das relíquias de São Padre Pio, todas aqui expostas aos nossos olhos. São Padre Pio entre nós, desde a sua casa, com um fragmento da madeira da porta da casa do Padre Pio, até o seu sangue derramado por amor a nós pecadores. Meus irmãos e minhas irmãs, nos últimos momentos de vida de São Padre Pio, tem o momento em que ele acena com o lenço para os seus filhos espirituais. Eu tenho a graça de ter um fragmento do lenço de bolso do Padre Pio. Ó São Pio, quantas lágrimas, quantos acenos com os seus lenços. Acena daí do céu por cada um de nós nessa noite, sinalizando que seremos atendidos, pois a tua súplica poderosa junto a Deus Pai nos dará, da parte de Deus, o derramamento de todas as graças que suplicamos durante esses 9 dias. Quantas batalhas, sacrifícios, quantos percalços, dificuldades nós encontramos durante todos esses dias. Mas a nossa perseverança venceu o inimigo. Estamos no 9º dia e de maneira especial diante das relíquias do Padre Pio. A você, meu irmão e minha irmã, esse momento será único para você. Levará consigo aonde quer que vá. Eu supliquei a Padre Pio, venerando as relíquias deste poderoso santo. Em uma transmissão de um lugar tão distante, mas eu senti São Padre Pio próximo de mim durante 9 dias, em que era explanado uma novena, e meus olhos contemplavam uma relíquia, e venerando essa relíquia eu pedia: ó São Pio de Petrocina, pelas nossas intenções. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica, Senhor, comigo, pois preciso da Tua presença para não te esquecer. Sabes quão facilmente posso te abandonar. Fica, Senhor, comigo, porque sou fraco e preciso da Tua força para não cair. Fica, Senhor, comigo, porque és minha vida e sem ti perco fervor. Fica, Senhor, comigo, porque és minha luz e sem ti reina a escuridão. Fica, Senhor, comigo, para me mostrar a tua vontade. Fica, Senhor, comigo, para que ouça a tua voz e te siga. Fica, Senhor, comigo, pois desejo amar-te e permanecer sempre em tua companhia. Fica, Senhor, comigo, se queres que te seja fiel. Fica, Senhor, comigo, porque por mais pobre que seja a minha alma, quero que se transforme num lugar de consolação para ti, um ninho de amor. Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde e o dia chega ao fim. A vida passa e a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam. Preciso de ti para renovar minhas energias e não parar no caminho. Está ficando tarde, a morte avança e eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das tristezas. Ó, quanto preciso de ti, meu Jesus, nesta noite de exílio. Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os seus perigos, eu preciso de ti.
Faz, Senhor, que te reconheça como te reconheceram teus discípulos ao partir do pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte quero estar unido a Ti, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Jesus. Não peço consolações divinas, porque não as mereço, mas apenas o presente da Tua presença. A isso sim te suplico. Fica, Senhor, comigo, pois é só a Ti que procuro o Teu amor, Tua graça, Tua vontade, Teu coração, Teu Espírito, porque Te amo, e a única recompensa que Te peço é poder amar-Te sempre mais. Como este amor resoluto desejo amar-Te de todo o coração, enquanto estiver na terra, para continuar a Te amar perfeitamente por toda a eternidade. Amém. Oração de São Padre Pio, fica comigo, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos rezar pedindo a santa presença do Espírito Santo de Deus, para que possamos ser iluminados e melhor compreender todos os mistérios das nossas orações. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, 9 dias hoje apresentando as nossas intenções diante de Padre Pio. Aonde está a relíquia, está o santo. 9º dia. Peçamos a São Padre Pio por todas as nossas intenções explanadas durante esses dias, bem como por todas as intenções impressas aqui diante das Sagradas Relíquias. Que São Padre Pio nos conceda a graça que tanto desejamos, que ardentemente nós suplicamos, pela sua poderosa intercessão junto a Deus Pai. Que São Padre Pio venha sobre cada um de nós, nossas famílias, sobre nossa saúde, sobre nossas finanças. Que São Padre Pio interceda por todos aqueles que necessitam de emprego, ou até mesmo aqueles que estão passando por dificuldades nos trabalhos, em seus trabalhos. Que São Padre Pio cure aqueles que desejam ser curados e que pede e suplica a vossa poderosa intercessão. Que São Padre Pio liberte todos aqueles irmãos e irmãs da depressão, dos vícios. Ó Santo Padre Pio de Petrelcina, 50 anos de sofrimento por amor à Eucaristia e a Jesus, amparai-nos e socorrei-nos. Ó Santo Padre Pio, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, 9º dia da novena. Toquemos a campainha do céu, para que nesse dia especial, São Padre Pio interceda poderosamente por cada um de nós que apresentamos as nossas intenções. Humilde São Pio de Petrelcina, tu que és verdadeiramente amado pela Santa Madre Igreja, roga a Deus, nosso Senhor, ao Senhor das Messes, para que mande trabalhadores à sua santa obra,
e dê a cada um deles segundo o seu santo trabalho, de maneira que tenhamos no mundo sacerdotes santos, que estes obtenham a força e a inspiração divina. Ao mais, nós te rogamos a intercessão junto à Santíssima Sempre Virgem Maria, para que conduza todos os homens a uma unidade de cristãos, reunidos na grande casa de Deus, para que a Santa Igreja seja o farol de luz e salvação neste mar de tempestades, que é a vida de hoje. Quanta verdade, meu irmão e minha irmã. Quanta verdade, não é, velho? Não é? Quanta verdade. Na meditação de São Padre Pio, nesse 9º dia, ele nos mostra a luz do farol. Meus irmãos e minhas irmãs, São Pio disse: sempre se mantenha unido à Santa Igreja Católica, porque somente ela pode salvar-te, porque somente ela possui o Jesus sacramentado, que é o verdadeiro príncipe da paz. Palavras de Padre Pio de Petrocina. Meus irmãos e minhas irmãs, rezemos as 3 coroas ao Sagrado Coração de Jesus, pedindo nesse 9º dia e último da novena ao Santo Padre Pio, por todas as nossas intenções. A você, meu irmão e minha irmã, nesse dia especial que antecede a festa de São Padre Pio, suplica, pede a São Padre Pio que venha em teu auxílio. Rezemos a primeira coroa ao Sagrado Coração de Jesus. Ó meu Jesus, que dissertes em verdade vos digo, pede e recebereis, procurai e achareis, batei e será-vos aberto. Eis que bato, procuro e peço a graça. Ó meu irmão, minha irmã, devotos de São Padre Pio. Dia especial, muito especial. A espiritualidade de São Pio brota verdadeiramente em nossos corações. Permita sentir essa espiritualidade, suplicando a Padre Pio que venha em teu socorro, que acolha a sua súplica. Santo Padre Pio de Petrocina, vós que sofrestes durante 50 anos as dores dos estigmas de Jesus Cristo, por amor à Eucaristia e a Jesus, amparai-nos e socorrei-nos. Quem ia a São Giovanni Rotondo para participar da missa do Padre Pio e para lhe pedir conselho ou confessar, vislumbrava nele uma imagem viva de Cristo sofredor e ressuscitado. No rosto de Padre Pio resplandecia a luz da ressurreição. Marcado pelos estigmas, o seu corpo mostrava a íntima conexão entre morte e ressurreição, que caracteriza o mistério pascal. Para o Santo Padre Pio de Petrocina, a participação na paixão teve matizes de especial intensidade. Os singulares dons que lhe foram concedidos e os sofrimentos interiores e místicos que os acompanharam consentiram-lhe em viver uma extraordinária e constante experiência dos sofrimentos do Senhor, na imutável consciência de que o Calvário é a montanha dos santos. Ó Santo Padre Pio, intercede junto a Deus Pai, que nos dê força, sabedoria e discernimento para alcançarmos a montanha da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, a cruz de Cristo é a insígne escola do amor.
é a própria fonte do amor, purificado pelo sofrimento. E o amor do fiel discípulo, Padre Pio, atraía os corações a Cristo e ao seu exigente evangelho da salvação. Quantos irmãos e irmãs Padre Pio salvou, libertou e houve conversões. Peçamos a São Padre Pio que abrace todos os pecadores do mundo inteiro, que acolha em seus braços. Eu peço, Santo Padre Pio, volve do céu o teu olhar sobre cada um de nós nesta noite, 9º dia da novena. A cada um de nós, o teu olhar, nós te pedimos, Santo Padre Pio, que estamos reunidos nesse momento em oração. Intercede por cada um de nós e por todos aqueles que estão espalhados nessa noite pelo mundo inteiro, suplicando a vossa poderosa intercessão. E cada um de nós, unido espiritualmente, nesta novena, nesta noite, elevando a Ti as nossas súplicas, vem em socorro de cada um de nós, dai-nos a paz e o conforto, a todos os corações atribulados, angustiados, os corações depressivos, os corações viciados. Ó Santo Padre Pio, volve do céu o teu olhar sobre cada um de nós, que estamos reunidos em oração nesta noite. Intercede por cada um de nós. Vem em socorro de cada um de nós, ó Santo Padre Pio. Dai-nos a paz e o conforto a todos os corações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, piena de gratia, o Senhor é con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è frutto de tu seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Queridos irmãos e irmãs, rezemos a segunda coroa ao Sagrado Coração de Jesus, suplicando nesse 9º dia a poderosa intercessão do estigmatizado do Gargano, o Francesco Forgione, o Padre Pio de Petrocina. Ó meu Jesus, que dissertes em verdade vos digo, qualquer coisa que peçais ao meu Pai, no meu nome, Ele o concederá. Eis que ao vosso Pai, no vosso nome, eu peço a graça. Meu irmão e minha irmã, vai pedindo ao Padre Pio. Santo Padre Pio, nós te pedimos por todas as nossas intenções e de nossas famílias. Suplicamos ao Senhor, que tanto tem amor por Jesus, que tanto tens feito nesta terra, que o Senhor possa daí do céu, na porta do céu, onde o Senhor está, que o Senhor possa nos ouvir nesta noite. Estamos reunidos, rezando, suplicando o vosso auxílio aí do céu. Nos acolhe, ó São Padre Pio, em seu coração. Acolhe a todos nós que estamos nesse momento, nesse oráculo oracional. Oferece também ao São Padre Pio as nossas intenções, junto ao coração da Imaculada Virgem Maria. Ó Santo Padre Pio,
Por favor, Santo Padre Pio, cuida de todos os que estão doentes, com enfermidades, padecendo, sofrendo, angustiados. Nós pedimos por cada um deles. Ó Santo Padre Pio, pede a Jesus, um pedido vosso a Jesus ele não irá negar. São Padre Pio, pela intercessão também de Nossa Senhora, acolhe também todos aqueles que precisam de um emprego, que precisam levar alimentos para dentro da sua casa. Por todos aqueles que estão perdidos na vida, aqueles que estão tentando buscar o caminho da salvação, auxilia eles pela conversão, ó Santo Padre Pio. São Padre Pio, te suplicamos por todas as pessoas com dificuldades financeiras, por todos aqueles que buscam entender e sentir a sua vocação. Santo Padre Pio, nós te suplicamos, intercede junto a Deus Pai, por todos os sacerdotes, bispos, por toda a Igreja, pelo nosso Papa Francisco. São Padre Pio, rogue por todos que fazem o bem e que levam seu nome. Hoje vi no Facebook várias postagens. Você preparou seu cantinho de oração com São Padre Pio. Que bênção, meu irmão. Que São Padre Pio interceda poderosamente na sua vida e na sua devoção. Ó São Padre Pio, intercede por cada um de nós nessa noite. O Senhor que foi o lutador, esse grande lutador, contra o maligno, venceu Satanás, nos ajuda contra todas as tentações deste inimigo dos filhos de Deus. São Padre Pio, intercede por todos os enfermos do mundo inteiro, de maneira especial os que acompanham essa novena nesse momento. São Padre Pio, pelas suas mãos, essas mãos estigmatizadas, diante da relíquia do teu sangue, essas mãos que experimentou tantos anos as dores, essas mãos que ficou tanto tempo levantada para absolver, para abençoar, para expulsar o mal. Santo Padre Pio, levanta sua mão sobre cada um de nós nessa noite. Nos abençoe, ó Santo Padre Pio. Nos dê a força em perseverar até o fim e de lutar contra todas as tentações. Nós te suplicamos, místico do Gargano. Amém, amém, amém. Santo Padre Pio de Petrocina, rogai por nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto de tu seno, Jesus. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Queridos irmãos e irmãs, vamos rezar a terceira coroa ao Sagrado Coração de Jesus. Vivendo esse momento de espiritualidade do nosso Santo Padre Pio. Vivendo também os seus últimos momentos, peçamos nessa terceira coroa ao Sagrado Coração de Jesus, nos passos de São Padre Pio, por todas as nossas intenções. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse momento especial, que você possa ser tocado por essa espiritualidade mística de São Padre Pio. Rezemos.
Ó meu Jesus, que dissertes em verdade vos digo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais. Eis que, apoiado na infalibilidade das vossas santas palavras, eu vos peço a graça. Por todas as nossas intenções aqui impressas aos pés das relíquias de São Padre Pio, por todas as nossas intenções que trazemos em nossos corações, vamos viver os passos de São Padre Pio nessa terceira coroa ao Sagrado Coração de Jesus, pedindo ao Santo Padre Pio que venha em nosso auxílio, que venha em nosso socorro, que do céu acene para cada um de nós, que suplicou a Ele durante esses 9 dias. São Padre Pio não abandona, ele acolhe, ele toma para si. Meus irmãos e minhas irmãs, 22 de setembro de 1968. Era um domingo, e de todos os quadrantes do mundo tinham chegado delegados dos 740 grupos de oração, então existentes naquela época. Padre Pio se sentia bastante bem. Às 4h30 da manhã, desceu à sacristia, a fim de se preparar para celebrar, como habitualmente ele fazia, para a missa das 5. Como era um dia de grande festa, o Padre Pio, o Padre Superior, ordenou que a missa fosse solene, ou seja, cantada. Isso implicava um grande esforço para o celebrante, no caso o Padre Pio. Padre Pio não estava em condições de suportar. Queixou-se desse fato, mas por qualquer razão desconhecida, não foi escutado. Foi a sua última missa. No fim da missa, na celebração, Padre Pio estava extenuado, não conseguia cantar. Recitou, mas pouco depois acabou por perder o domínio de si próprio. Enganou-se e, em vez do Pai Nosso, entoou o prefácio. Naquele dia, teve um colapso, caindo sobre o altar. Estava tão fraco que foi necessário utilizar uma cadeira de rodas para levá-lo até a sacristia. Depois de despirem os paramentos sagrados, foi conduzido para a cela e colocado na cama, onde descansou durante cerca de 2 horas. Depois quis levantar-se. Às 10h30 da manhã, saiu à janela do coro para abençoar a multidão, acenando com um lenço branco. Às 18 horas desceu à igreja e do lugar reservado às mulheres assistiu à missa. No fim, tentou levantar-se para abençoar a todos que ali estavam, mas não conseguiu. Ficou dobrado em 2, incapaz de se mover. Foi levantado pelos seus confrades
instalado na cadeira de rodas e reconduzido à sua cela. Estava muito mal. Colocaram na cama novamente. Pediu que chamasse para junto de si o padre Pelegrino de Santa Elia, que já há tempos o assistia e que também esteve a seu lado nessa última noite. O padre Pelegrino, naquela noite, ao chegar ao quarto do Padre Pio por volta das 21 horas, o padre estava na cama. Na cela estavam outras pessoas que saíram na chegada do Padre Pelegrino. Das 21 horas à meia-noite, Padre Pio chamou-me 5 ou 6 vezes. Perguntava-me as horas. Não dava sinais de ter chegado ao fim da vida. Pelo contrário, parecia mais sereno do que nas outras noites. Estava mais recolhido, tinha os olhos lacrimejantes, mas isso acontecia com frequência. Rezava continuamente. À meia-noite, pediu-me muito agitado, quase como se receasse a minha resposta negativa. Pode ficar comigo, meu filho? Respondi-lhe que sim. De um modo geral, sentava-me na poltrona, mas naquela noite o padre quis que eu pegasse a cadeira e me sentasse ao lado da sua cama. Tomou a minha mão entre as suas e apertou-a com força. Tremia como uma criança cheia de febre. Da meia-noite a 1 hora da madrugada, perguntava-me as horas a intervalos de 2 ou 3 minutos. Parecia que tinha um encontro marcado e que estava impaciente pela chegada desse momento. Os seus olhos choravam, mas com serenidade, e eu os limpava. Por volta da 1 hora perguntou-me: ouça, já disse a missa? Padre, ainda é cedo para a missa, respondi. Ele acrescentou: esta manhã vai rezá-las por mim. Pouco depois quis confessar-se. Eu não era o seu confessor habitual, mas já o tinha confessado várias vezes. No fim, pediu-me que lhe renovasse o ato da profissão religiosa. Esse pedido me fez imediatamente estremecer, porque é nosso costume fazê-lo somente sobre o leito de morte. Satisfiz o seu desejo, e depois o padre me disse: meu filho, se o Senhor me chamar hoje, peça perdão por mim aos confrades por todos os incômodos que lhe causei. Peça-lhes também uma oração pela minha alma. Eu repliquei: estou certo, Padre, que o Senhor lhe fará viver ainda muito tempo. Mas se estiver certo o que diz, peço-lhe uma última bênção para os seus confrades, filhos espirituais e doentes. Sim, disse o Padre Pio, abençoou a todos. Peça ao superior que seja ele a dar por mim essa bênção. Passava pouco da 1 hora da madrugada, quando o Padre Pio me disse: não estou respirando bem na cama, ajude-me a levantar-me. Insisti para que ficasse deitado, mas depois satisfiz a sua vontade. Ajudei-o a vestir-se. Foi até o lavatório e molhou o rosto com água fria. Alisou a barba e sentou-se na poltrona. Finalmente disse-me: olhe só para o céu. Está cheio de estrelas. Sim, está, respondi. Então vamos sair, sugeriu o Padre Pio. Levantou-se sozinho da poltrona. Endireitou-se completamente, coisa que não fazia há anos. Aproximei-me para ampará-lo, mas percebi com grande surpresa que ele não precisava. Caminhava direito e ágil, como um jovem.
Nunca na vida o tinha visto tão belo e ligeiro. Saiu para o corredor, aproximou-se da porta da varanda e acendeu a luz, com as suas próprias mãos, coisa que nunca fazia. Quando já estávamos sob o céu estrelado, olhou à sua volta, absorto, quase luminoso. Esteve alguns minutos em contemplação silenciosa. Depois se sentou na poltrona. Geralmente, das outras vezes, quando estava na varanda, mantinha-se em oração. Naquela noite, fixava um ponto precioso da varanda, aquele que, mais tarde, depois da sua morte, seria colocado o seu corpo. Passados cerca de 10 minutos, meus irmãos e minhas irmãs, começou a empalidecer. Aproximei-me para ajudar a levantar-se e percebi que se tinha tornado muito pesado. Já não tinha energia para se aguentar de pé e eu não conseguia ampará-lo. Corri para buscar a cadeira de rodas. Chegando ao quarto, consegui sentá-lo na poltrona com esforço. Meus irmãos e minhas irmãs, até aquele momento não me passara pela cabeça que Padre Pio tinha chegado ao fim dos seus dias. Mas já na poltrona notei como estava pálido, ainda mais. Enquanto os seus lábios se tornavam azulados, assustei-me, ele repetia: Jesus, Maria, com a voz cada vez mais fraca. Quando percebi que as forças estavam prestes a abandonar Padre Pio, fiquei preocupado e aproximei-me da porta para chamar alguém. Mas ele disse: não incomode ninguém. Fiquei ainda alguns minutos, mas depois decidi sair. Chamei Frei Guglielmo. Telefonei ao Dr. Sala, seu médico, assistente, e aos 2 médicos que estavam de serviço na casa Alívio do Sofrimento. Chamei o padre superior e acordamos também os outros confrades. Os médicos que tinham acorrido imediatamente tentaram administrar oxigênio ao padre para lhe conservar a vida. Deram-lhe algumas injeções, mas todos os esforços foram inúteis. Meus irmãos e minhas irmãs, 21h30, horário de Brasília. 2h30 do dia 23 de setembro. Nesse exato momento, Padre Pio morria para a terra e nascia no céu para rogar por nós.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto de tu seno, Jesus. Santa Maria, Madre de Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Irmãos e irmãs, oremos. Ó Sagrado Coração de Jesus, a quem uma única coisa é impossível, isto é, a de não ter compaixão dos infelizes. Tende piedade de nós, míseros pecadores, e concedei-nos as graças que vos pedimos por intermédio do coração imaculado da vossa e nossa terna Mãe. São José, amigo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. Irmãos e irmãs, rezemos a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santo Padre Pio de Petrelcina, rogai por nós. Santo Padre Pio de Petrelcina, rogai por nós. Santo Padre Pio de Petrelcina, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, rezemos a nossa consagração a São Pio, para selarmos esse momento especial de oração no último dia da novena, em sua memória. A nossa consagração de hoje é diferente das que foram rezadas nos dias anteriores. Consagração especial. Convido a você a escutar, pedindo a São Padre Pio que seja o seu intercessor do céu. Ó meu glorioso São Pio, que dissestes que ficaria na porta do paraíso até que o último dos seus filhos entrasse. Considerai humildemente este seu pobre devoto como seu filho espiritual e aceitai minha consagração hoje e sempre a vós. Não só desejo me consagrar a vós, mas também imitá-lo, e por isto vos peço que vós, glorioso São Pio, que fostes a imitação de Cristo, devoto da Santíssima Eucaristia, filho predileto de Nossa Senhora, amigo de seu anjo da guarda, irmão da cruz, pai da penitência e mestre da oração, rogai por cada um de nós, para que consigamos receber as graças necessárias para imitá-lo e seja digno de tê-lo como intercessor, juntamente com Nossa Senhora, para alcançar as graças nesta vida e a glória eterna com Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o mundo todo faz memória da morte de São Padre Pio. São Giovanni Rotundo, são 2h35. Lá se encontram muitos grupos de orações em vigílias, aguardando a Santa Missa da festa de São Pio, no dia 23. Amanhã ainda para nós. Para eles, na Itália, já é 23. Irmãos e irmãs,
Que alegria poder estar com cada um de vocês, rezando mais uma novena ao Santo Padre Pio. Quando temos a certeza da intercessão, ganhamos ainda mais gosto para fazer tudo, levar esses momentos de orações com São Pio a cada um de vós tão distante de mim. Queridos irmãos e irmãs, São Pio está com cada um de vós. Foram 9 dias de luta, batalha, mas de um encontro inesquecível de todas as noites para rezarmos ao Santo de Pietrelcina, que interceda por nós. Rezem por mim. Estarei na minha vigília rezando por vocês diante das relíquias de São Padre Pio e por todas as intenções enviadas e as que estão impressas aqui. Amanhã é um dia especial, dia de muita oração, de silêncio em nosso coração, meditar e pedir a intercessão de São Padre Pio. Obrigado carinhosamente a todos vocês por participar dessa novena e levar a outras pessoas também esse nosso momento de oração. São Pio está com nós. E comigo eu levo a todos vocês em unidade espiritual. Irmãos e irmãs, nós estivemos e sempre estaremos unidos e reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façam as vossas ações de graças nessa noite ou amanhã, agradecendo por essa novena, por essa graça de estarmos rezando diante das relíquias de Padre Pio. Que Deus os abençoe, que São Padre Pio interceda por cada um de vós, que Nossa Senhora nos proteja contra todo o mal, toda doença, toda peste, toda pandemia, todo risco e perigo de assalto e de acidente, de toda doença física e espiritual, que ela nos proteja, nossa mãezinha. Obrigado, meu irmão e minha irmã, pelo carinho. Eu deixo vocês com Padre Pio. Eu estarei com Padre Pio, fazendo o meu momento de oração, de ação de graças por essa nossa novena, de maneira especial, esse 9º dia. Estarei aqui ainda juntinho com vocês, rezando diante de São Padre Pio, do sangue, do cabelo, de tantas outras relíquias que eu já mencionei para vocês. Espero que tenham gostado da novena do Oratório São Pio. Rezem por esse apostolado. O que eu puder fazer com vocês, eu farei, sem medir esforços. Levarei São Pio a todos, até o último momento da minha vida. Que Deus tenha misericórdia e piedade de cada um de nós. Que São Padre Pio se compadeça por cada um de nós, das nossas fraquezas, das nossas topadas, das nossas quedas. Meus irmãos, minhas irmãs, até amanhã, se Deus quiser, estaremos rezando, celebrando a festa de São Padre Pio. Bom descanso a todos vocês. Eu estarei aqui ainda rezando, diante das relíquias, junto com vocês. Fraterno abraço, paz e bem.